Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 ao 8 e o versículo e o último versículo vai ser o 17 que nós vamos ler. Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus e a sua vitória. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que o melhor aguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor se ver o fim de todos os homens, e os vivos aplicarão ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso. Melhor é a tristeza do rosto, que se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do rei, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção de um tolo, porque qual crepitado no espinho debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim do que o princípio delas, melhor o longânimo do que o altivo de coração. Vamos repetir o versículo 17, que diz assim: não sejas... Vai, pode. Demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Novamente, não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Glórias a Deus. Irmão, o tema dessa mensagem, irmão, é uma mensagem que eu creio que você vai ouvir da parte de Deus. E fique tranquilo, que essa mensagem de hoje a sua vida vai se multiplicar mais e mais. O tema parece ser um pouco complexo, mas não é. O tema é bem explicador e bem explicado para a tua vida e para a minha vida. Aonde você define festa ou velório, qual é melhor? A sepultura é uma realidade mortal. Muita gente diz que morreu, acabou. É verdade ou mentira isso? Glórias a Deus. Então nós vamos saber que hoje, através da visão do sacerdote, vamos analisar a visão do homem de Deus e o porquê que ele chegou a essa conclusão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos falar da nossa vida, falar do passado, falar do presente, e Deus vai falar aos corações que estão aqui. Glórias a Deus. Aqui o homem de Deus, ele contempla todos os seres humanos que estavam passando no seu tempo e na sua época. Glórias a Deus. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua maneira de viver. E aí ele começa a enxergar todas as coisas. Glórias a Deus. E ele começa a ver que de tudo que o homem e a mulher pode granjear nesta vida, o melhor é a boa fama. Aí no versículo 1 ele já faz a abertura dizendo assim: melhor é a boa fama do que o aguento, e o dia da morte do que o nascimento de alguém. Para ele chegar a essa conclusão, ele definiu o seguinte: que tudo nessa vida em que o homem ou a mulher vem a granjear ou obter, através do suor do seu rosto, através da sua conquista, o melhor é a boa fama. Porque muitos conquistam muitas coisas e começam a deixar a desejar, começam a dar mau testemunho, e não é isso que Deus quer. Outros trazem até escândalo. E Jesus disse uma certa vez, dizendo: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Era melhor que essa pessoa não viesse a ter nascido. Glórias a Deus. Mas aqui ele está dizendo: melhor é a boa fama do que o aguento, quer dizer, do que a riqueza dessa vida. Melhor é o dia da morte.
que é o dia do nascimento de alguém. Irmão, mas o que quer dizer isso? É que quando você nasce, você está nessa vida. Enquanto você tem o seu pai e a sua mãe para te amparar, você tem ajuda. Mas o dia que o teu pai e tua mãe parte, você tem que começar a saber sobreviver. E nesse seu saber sobreviver, você encontra obstáculos, você encontra dificuldade, você encontra poucas pessoas para te ajudar. Por isso ele diz, é melhor o dia da morte. Por que o dia da morte? Porque morreu, você não precisa mais se preocupar em comprar roupa, em comprar alimento, em se preocupar com alguém. Você não precisa se preocupar mais nada, porque você já morreu. Acabou. Glórias a Deus. Acabou. Mas enquanto você estiver vivo, você tem que trabalhar para sobreviver. Por isso ele diz, é melhor morrer logo do que continuar aqui nessa vida. Ele enxergou a situação do seu tempo e de sua época, e essa palavra ficou para o tempo futuro, para que nós venhamos a se espelhar nela, a buscar a palavra de Deus, a se orientar, que a vida nesta vida é passageira. É verdade, eu disse. Aí muitos vão para a festa e se esquece do amanhã. E festeja daqui, e pula dali, e se alegra de cá, e se alegra de lá. Não. Enquanto a festa dá alegria, enquanto está alegria, e vem a falsa condição por trás de muita alegria, e a pessoa começa a beber, começa a se prostituir, começa a fazer coisas horrendas e erradas, e em outras ocasiões começa a cometer atos abomináveis, e se esquece do amanhã, e de repente naquela festa, ou num telefonema, alguém morreu, alguém partiu. Aí vem ele no versículo 2. Eu não sei se foi o parente dele que partiu, ou se foi um amigo mais próximo que partiu, que fez ele enxergar. E escreveu o versículo 2, inspirado por Deus, assim: melhor é ir numa casa onde há luto do que ir numa casa onde há banquete, porque aí se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao coração. Aleluia. Glórias a Deus. Este homem que escreveu essa carta no livro de Eclesiastes, ele enterrou seu pai, enterrou seu irmão, enterrou parentes e creio que até amigos. Ele indo ao velório, ele viu a realidade. Ele olha ao seu redor e pensa: nossa, eu estou fazendo muita festa. Olha, todo final de semana eu estou fazendo festa. Chama tio, chama sobrinho, chama vizinho, e todo mundo está festejando. Mas acabei de vir do velório do meu pai, acabei de vir do velório da minha mãe, acabei de vir do velório do meu tio, do meu sobrinho, do amigo meu mais próximo. Eu estou vendo a realidade. Eu estou chamando todo mundo para a festa, mas não estou mostrando a realidade no final, depois da festa, quando se acaba. Aí ele diz: é melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete. Porque enquanto há festa, ninguém se lembra nem do amanhã. Mas quando você vai no sepultamento de alguém, você já vai com a mente a 1000 por hora e o coração acelerado. Fulano partiu, em breve sou eu. E o que eu estou fazendo ainda nessa vida? Aí você pega nos bem materiais. Meu Deus, vai ficar aí. Quem vai substituir a minha guitarra? Quem vai substituir o meu violão? Quem vai substituir a bateria? Quem vai substituir o púlpito? Quem vai substituir a minha casa? Quem vai tomar o meu lugar para ficar na minha mulher, com a minha mulher depois que eu partir? Quem vai ficar no meu lugar e vai ficar com o meu homem depois que eu partir? E os pensamentos começam a variar. Quando se sai do sepultamento, as pessoas começam a meditar e começam a lembrar que são pó e cinza, que hoje estão aqui e amanhã podem estar do outro lado da vida, não trouxeram nada para esta vida, e desta vida para outra não levaremos nada. E aqui ele está enxergando a realidade.
festa ninguém vê nada. Mas quando sai do velório, o pensamento começa a ficar mais consciente.